Terça-feira é dia de bater aquele papo sobre os fatos da semana. O delegado Fernando Segovia tomou posse nesta segunda-feira como novo diretor da Polícia Federal, substituindo Leandro Daiello. Roda o VT. O novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, tomou posse oficialmente nesta segunda-feira, dia 20 de novembro. Mas apesar da solenidade, ele já estava atuando no cargo há 10 dias. Na sexta-feira, dia 17 de novembro, Segovia já havia adiantado que delegados e investigadores da corporação deverão ser realocados para operações mais importantes para o país, em detrimento de outras, que, segundo ele, podem esperar mais tempo. A cerimônia de posse também foi marcada por uma polêmica devido à declaração de Segovia, que criticou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer. Segundo ele, as investigações poderiam ter sido mais longas. Em resposta, Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República e que comandou as investigações, veio a público questionando as declarações do novo diretor. Mas quais as consequências dessas declarações e quais as principais mudanças que se podem esperar na atuação da Polícia Federal? É o que vamos ver agora no Fatos da Semana. Consequências dessas declarações é o que a gente mais teme, né? Mas vamos falar sobre isso com Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e também assessor jurídico do Ministério Público Federal. Tudo bem, querido? Bem-vindo sempre ao Revista. Ai, que medo, né? Olha, triste. É, até porque é uma declaração polêmica que gera dúvidas sobre a conduta daqui para frente, né? Do encaminhamento que a Polícia Federal vai dar para as investigações, não só as que estão em curso, mas tudo que já aconteceu em torno da Lava Jato, pessoas que estão presas, né? O que pode acontecer. E ao mesmo tempo paira uma dúvida, inclusive a forma como ele colocou, fica uma dúvida em cima do trabalho da própria Polícia Federal, porque com essa crítica, ele não fez uma crítica só ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no encaminhamento da investigação, dizendo que podia ter sido melhor investigado, mas também é um trabalho da própria Polícia Federal, né? É o famoso tiro no pé, né? Ele está criticando os próprios colegas da profissão. Bom, a sorte nossa é que nós temos a imprensa livre, o Ministério Público é o titular da ação penal, está na Constituição, a Polícia Federal caminha junto com o Ministério Público. Além disso, o próprio Judiciário ajuda a fiscalizar a atuação do MP e da polícia. Hoje em dia, qual é a operação mais importante do país que não seja Lava Jato? Fica difícil você pautar por outras operações. Tem dado consequências no mundo, positivas. Como já conversamos anteriormente, o maior retorno de bloqueios de valores, de recuperação, são bilhões. Não tem na história do mundo uma operação policial de investigação com um retorno tão grande de pessoas envolvidas, denunciadas, condenadas. E o que hoje em dia talvez o pessoal não entenda que não tem como você barrar uma investigação desse porte. Então nós temos a imprensa livre, quadros muito bons na Polícia Federal. Então, tirando esse aspecto político, aquele ranço que havia com relação à polícia depois da redemocratização, que antigamente o pessoal da polícia sumiu com pessoas. Tanto é que tem tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte, combatendo o desaparecimento forçado. Então a polícia sumia, o MP não tinha atuação contundente como tem hoje em dia, o Judiciário também, era um regime repressor. Vem a redemocratização, coloca o Ministério Público vai investigar, a polícia junto com o Ministério Público, o Judiciário vai julgar. Então hoje em dia, nessas balizas constitucionais e esse afã de não, você tem um prazo, 120 dias normalmente para fazer a investigação, prorrogar por mais 120 dias, o Ministério Público, de acordo com o Supremo, pode investigar, com o apoio da polícia. Então, normalmente, os delegados fazem um relatório de investigação, encaminham ao MP, tem autoria e materialidade, o MP oferece denúncia. Então, é um caminho de parceria. Essa, talvez, rusga inicial, esse dissabor, essa contrariedade de informações é justamente para criar um novo fato, um fato novo. Para falar, não, a Polícia Federal caminha junto com o MP, os novos policiais e delegados, investigadores, escrivães, têm o afã de fazer a coisa acontecer.
São pessoas jovens que querem passar o país a limpo. Então, não adianta o chefe falar assim, não vai investigar. Não, vai investigar sim, se for o caso, vaza alguma coisa. Eu queria justamente saber até que ponto uma chefia tem essa ingerência, né? Essa penetração justamente de fazer com que as coisas sejam acalmadas ou aquietadas, ou tipo, deixa isso de lado, vamos dar mais atenção para isso aqui, porque afinal de contas a gente morre de medo que fatos que vieram à tona e que deixaram o país escandalizado, que a gente não esqueceu, apesar de ter visto um monte de coisa depois, como por exemplo o caso da mala do Rocha Loures, né, um deputado extremamente ligado ao presidente da República. De repente chega o novo diretor da Polícia Federal agora e diz que uma malinha de dinheiro não prova muita coisa. Quer dizer, ele já está dando um sinal de uma aliança muito forte com o Planalto. E, inclusive, a gente tem até a presença do presidente Michel Temer durante a sessão... Pela primeira vez na história. A cerimônia de posse do novo chefe da Polícia Federal pela primeira vez na história. Quer dizer, uma quebra de protocolo importante que também sinaliza uma parceria muito forte, né, doutor? Sim, mas importante. Eles não têm como barrar as apurações. A colheita de provas vai ser feita. Talvez... a designação de novos delegados, mas os novos delegados que vão assumir, se é que vai haver algum tipo de troca, também tem um compromisso com a sociedade. O cara vai dormir toda noite e pensa, pô, isso aqui é pro bem do país. Ninguém gosta de investigar um presidente da República. Tem que ter parcimônia, adequação, porque você envolve toda uma estrutura de poder. Sim. Não pode ser assodado, não pode ser de modo lento, leniente. A gente tem hoje uma nova investigação com relação à MP, que poderia favorecer o pessoal dos portos lá, que está caminhando. Além disso, não se descarta uma delação do Gedel, alguma coisa do Cunha, o próprio Loures também pode falar alguma coisa. Só que aquele negócio, né? Até que ponto isso vai ser rápido para ser... porque oferece denúncia, contraditória para defesa, não é tão simples. A gente quer celeridade também, senão não adianta nada. A gente percebe hoje, na condição que está hoje, ofereceu a denúncia na Câmara dos Deputados. Ele tem votos necessários para barrar ali. Então, não adianta que ele se iludir. Mesmo que o MP faça a denúncia e que o judiciário, no caso do MPF, receba, a baliza hoje em dia de controle, de barrar a investigação é a Câmara dos Deputados. Foram 2 denúncias barradas. A terceira, se for, vai ser barrada também. Tem mais uma, né? Tem mais uma que é esse caso. Falando em denúncias contra o presidente, tem mais uma que não deu tempo de ser oferecida pelo procurador. Está em fase Rodrigo de investigação. Janot, né? A Raquel... E qual o encaminhamento que a Raquel Dodge deve dar nisso? Tem autoria e tem materialidade de oferecer denúncia. Não tem como correr disso. Então, tem essa possibilidade entre agora o final e o começo do ano que vem. Tem que ver as investigações, como é que estão rodando lá. Mas, novamente, vai parar onde? Vai parar na Câmara dos Deputados, que eles vão barrar. Não tem como. O país está começando a acelerar um pouquinho a economia. Você vê que as manifestações sociais arrefeceram, porque o pessoal está pensando em comer, trabalhar, dormir. Essa estabilidade, quem tem dinheiro não quer que ele caia. E o próprio Supremo, vamos pensar, oferece a denúncia. A Câmara dos Deputados autoriza. 3, 4 meses. Junho do ano que vem, tem prazo de eleição. Os deputados vão querer ficar mobilizados para fazer uma nova avaliação para autorizar. O Supremo começa lá em setembro, dezembro acaba o mandato. Não vai dar para condenar. Infelizmente, eu não gosto de falar desse tipo de coisa, mas o Temer escapou. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Tá. Nem do ponto de vista de agilidade no máximo. É uma situação tão surreal quando a gente para pensar que a gente tem que... vamos engolir um corrupto nesse período, né? Porque não dá para fazer muita coisa contra ele, né? Afinal de contas, a gente não tem tempo e a gente precisa ter uma recuperação, porque se o Brasil parar de novo para ficar investigando, para ficar batendo cabeça ali, para ficar vendendo medidas provisórias e distribuindo dinheiro para estados e etc, a gente vai quebrar mais ainda, né? Para que essas denúncias realmente não passem. Então a gente tem que acabar engolindo uma situação para que não fique pior. Eu sinto dizer que, do ponto de vista procedimental, não há tempo da instrução, denúncia, condenação do Temer antes do final do mandato dele. Ele não escapou. Acabou o mandato. E depois ele vai responder. Vai responder, como está respondendo o Lula, como está respondendo a Dilma. Não vai escapar, não vai escapar. Só que o tempo que a gente queria de aceleração para passar o país a limpo não vai ser tão adequado. Então a gente pede para as pessoas, que muitas assistem no seu programa, tem uma audiência muito boa, se conscientizem na próxima eleição. Porque passar aí que o Brasil a limpo vai ser nesse momento. É algo, assim, lento. Democracia, o pessoal brinca, né, que dá trabalho, você tem que discutir, é como morar num prédio. Tem que participar da convenção de condomínio, porque senão as pessoas fazem abusos, se beneficiam. Então, o país é grande, o brasileiro é trabalhador, nós estamos vivendo uma fase de transição. Gostaria que fosse mais rápido,
que ele tivesse uma crise de consciência. Temer, crise de consciência, renuncia no bem do país. Mas renunciou. Quem assume? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Que, percebe? Dureza, né? Nos 2 últimos anos, eleição indireta pelo Congresso. Daí, bem capaz de elegerem Renan Calheiros presidente, vice, alguém vinculado ao grupo. Então, nós estamos numa sinuca de bico. Sinuca de bico. A gente quer resolver rapidamente, não dá certo. O tempo processual não é adequado para a condenação dele antes. Se ele tivesse uma crise de consciência e renunciasse, beleza. Mas quem assume? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que fez as transações para se manter como presidente da Câmara dos Deputados. O cenário, de qualquer forma, não é nada positivo. Não é nada bom. A gente fica, inclusive, entristecido com relação a fatos que acontecem no nosso país. Essa questão do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa, proteger pessoas que veementemente e recorrentemente prejudicam a população do Rio de Janeiro. Um povo carinhoso, mas está sofrendo com a corrupção engendrada. O Estado está minguando, infelizmente. E assim, o que a gente percebe, acionado o Judiciário, essa questão do Rio de Janeiro, acionado o Judiciário, provavelmente o Supremo talvez anule essa decisão da Assembleia protegendo. Nós temos no histórico nosso essa questão de política, investigação, condenação. Antigamente, a Assembleia Legislativa precisava autorizar a investigação contra um governador do Estado. Tá. Isso modificou, o Supremo modificou. Então, a mutação constitucional, o texto da Constituição está lá, vão modificar. Olha, o governador está envolvido com os deputados estaduais. São interesses próximos, praticamente uma coautoria. Quando a Assembleia vai autorizar a investigar o governador? Nunca. Mudou o entendimento. Então, esse entendimento que mudou pode voltar e atingir o Rio de Janeiro. Ah, mas aconteceu no caso do Aécio. Câmara dos Deputados e Senado. Lá é sistema bicameral, tem representantes do Estado, dos municípios, do povo. Talvez lá não deu para consertar isso aí, mas agora, nos estados, será que não nasce a proximidade, essa cooptação? Vamos rever essas prisões? Pessoas que criaram empresas, Polícia Federal investigando, MPF investigando, Judiciário investigando, contundente, Bretas no Rio de Janeiro fazendo um trabalho bom, Moro no Paraná. Opa, parou no político. Vamos ter que rever isso aí. Se não rever isso, os políticos não autorizam a investigação dos governadores. E o judiciário fica, não dá nem para dizer que está enxugando o gelo, porque não está adiantando absolutamente nada o trabalho que eles estão fazendo. Quer dizer, a gente e a população fica ali de queixo caído o tempo inteiro, né? Porque vive escandalizada com essas situações, mas de resultado mesmo que a gente gostaria de ver para que as coisas se modificassem, não tem acontecido. Você lembrou, né? Política, investigação, judiciário. É. Transparência. A gente vê as barbaridades que a gente consegue tentar minimizar para corrigir. E essa sensação de coisa mal resolvida, né? Essa impunidade, parece uma situação sem fim, né? Uma questão sem remédio no Brasil, enquanto não mudar justamente esse ponto que você tocou. Está caminhando, próxima eleição, uma escolha melhor, tal, transparência. Tem erros cometidos pelo MP e pelo Judiciário. Auxílio moradia não tem cabimento para quem mora na própria cidade. Sim. Tem que acabar com essa regalia. Sim. A reforma previdenciária virá para todo mundo. Tem que cortar. Tem uma campanha forte agora acontecendo para que isso mude, né? Uma youtuber começou sim. Agora tá mas tem que fazer, adesão. Tem que fazer, porque não é republicano alguém que recebe 33 mil reais quando aposenta. O deputado que está preso, que tem que dormir na cadeia e recebe auxílio moradia, gente. Não é republicano. Então, transparência, Uma coisa de louco. conhecimento, alteração legislativa para acabar com barbaridades. Quem ganha 33 mil reais não pode ter 3, 4 mil reais para auxílio moradia. O trabalhador não tem isso. Os servidores não têm isso. Dá trabalho? Dá, mas estamos Vamos falar caminhando. sobre outro ponto rapidinho antes Pois de encerrar. Outra questão polêmica aqui do Segovia, que ele defendeu o direito da corporação fechar delações premiadas. Boa. Né? Contrariou a posição do Ministério Público, né? Como é que pode ficar essa questão, doutor? Vamos pensar, num direito comparado, os policiais costumam, assim, filmes americanos, fazem um pré-acordo. Esse pré-acordo é levado para a promotoria, validado pelo juiz. Em alguns casos, no sistema federal norte-americano, o juiz às vezes considera todo acordo feito pelo policial com o MP. No Brasil, o titular da ação penal, Ministério Público. O delegado pode, hoje em dia, o delegado pode arbitrar fiança para soltar a pessoa de determinados crimes. A delação premiada envolve investigado, advogado, promotor e juiz, porque todos têm que ser validado. Tanto é que recentemente o Lewandowski rejeitou uma delação premiada. Fachin havia concordado com aquela anterior da JBS. Então, não dá para fazer delação sozinha. Porque o Tribunal de Contas pode fazer acordo de leniência para minimizar as punições com relação à empresa. Isso é aspecto administrativo. No aspecto penal, o titular da ação penal é o Ministério Público. Só a polícia fazendo delação não dá certo. Novamente, tem que caminhar junto. Porque eu não sei se aquele pessoal que está investigando anda junto com aquele pessoal que está sendo investigado. Os filmes Tropa de Elite, por exemplo. Eu não sei se o pessoal do MP também está sendo cooptado, como aconteceu no Lava Jato. Então tem que ter advogado, o investigado,
o delegado, o promotor e o juiz. Só o delegado, junto com os investigados, não vai dar certo. Tá. Tem que ter a separação, freios e contrapesos. É assim que a gente consegue a maior para ter uma transparência, harmonia e a imprensa tendo contato. Tá. O que é interessante divulgar? Divulgar isso. Porque divulgaram a delação de certa pessoa na Lava Jato. Peraí. Estava sob sigilo? Então, vocês que divulgaram cometeram um delito. Por quê? Alguma coisa que ali está podia impedir a investigação. Então, tem situações que o delegado vai ajudar o MP a fazer a delação com aval do judiciário. Tá. Só polícia junto com o investigado não dá certo. Voltamos à época da repressão. Bom, gente, o que nos resta, né? Fazer a nossa parte sempre. Nunca, em primeiro lugar, não perder a esperança, né? Porque eu acho que a gente ainda tem muito que fazer enquanto população, muito que reivindicar, né? E atuar, antes de mais nada. Atuar de que forma? Vamos, antes de mais nada, pesquisar, né? Essas discussões que são feitas na imprensa livre. Pô. Exatamente. E outra, na hora de eleger alguém, esse candidato aqui que eu vou, por que eu vou nele? Porque eu tenho base para isso. Eu estudei a vida pregressa dessa pessoa. Ele já era político, ele fez coisa boa, gostei, tal. Então não era, mas a vida pessoal dele é idônea. Pesquise, porque é esse tipo de informação que vai dar base para que a gente tenha argumento na hora da urna, né? Nós vamos sair rapidamente no mundo, entre as Américas, nosso país é o melhor para investimento. Então dá para crescer, combatendo a corrupção, um pouquinho mais de honra, respeitar o próximo, ter uma vida honesta, dá pra gente melhorar. Não perca a esperança não, brasileiro, porque nós acreditamos em todo mundo. Vamos continuar aqui fazendo a nossa parte também, né? Levando informação para todos. Quero agradecer demais, então, a presença, mais uma vez, de Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e também assessor jurídico do Ministério Público Federal. Querido, obrigada pela sua presença aqui. Tá lindo, Até uma próxima. Obrigada. Tchau. Até a próxima, viu?